que será que vale mais a pena? Ter casa de aluguel ou fundos imobiliários? Hoje eu vou te trazer um comparativo entre fundos imobiliários e casa de aluguel. Na prática, eu tenho aqui uma casa de aluguel e também tenho fundos imobiliários. Então nós vamos responder essa pergunta e vai ficar muito claro para você. Mas eu quero deixar bem claro que isso vai de acordo com a situação de cada um. No final desse vídeo eu vou fazer um comparativo entre valores. E aí você vai entender de uma vez por todas o que realmente vale a pena. Então eu convido você a conhecer a minha casa, onde nós vamos falar primeiro as vantagens e desvantagens de ter uma casa física. Vem comigo! Bom, desculpa pelo eco porque a casa tá vazia, tá? Então eu quero falar para você a primeira vantagem de você ter uma casa física, uma casa de aluguel. A primeira vantagem é que você pode usar ela da maneira que você quiser. Você pode alugar, você pode ceder para um parente seu que está numa situação difícil. Você pode montar um escritório, um podcast, fazer dinheiro com ela, entre muitas outras coisas. A segunda vantagem é que geralmente imóvel sempre se valoriza. Imóvel sempre vai se valorizar. Então, a longo prazo, o que eu paguei 200, amanhã ele vai estar 300, 400 e por aí vai. Então, quanto mais tempo demora, eu posso vender e posso duplicar o valor que eu tenho aqui investido. Essas são as principais vantagens de ter um imóvel próprio. Já a principal desvantagem de você ter uma casa de aluguel você pode ver que a casa está até fazendo eco, porque ela está vaga. Isso a gente chama de vacância. Ou seja, eu não tenho renda, eu só tenho gasto. Enquanto eu não tenho inquilino, enquanto ninguém está alugando a minha casa, eu vou ter uma despesa de conta de água, de luz, IPTU, condomínio, entre outras despesas. Segundo ponto de desvantagens, manutenção. Você pode ver que ainda não tem os pontos de luz, tá vendo? Ainda não tem os pontos de luz. Então, hoje eu vim instalar os pontos de luz. A vantagem disso para mim é que eu sei fazer esse tipo de manutenção. E quem não sabe? Quem não sabe tem que arcar com o custo desta manutenção também. Beleza? Então, essas são as principais vantagens e desvantagens que você tem em relação a imóvel físico. Já em fundos imobiliários, as desvantagens são: 1. Não ser dono fisicamente do imóvel. Quando você investe no fundo imobiliário, você é sim sócio daquele negócio. Porém, isso não te dá direito à propriedade física do imóvel. Desvantagem número 2 é a volatilidade do mercado. O valor da cota do ativo ela varia de preço com uma maior variedade do que um imóvel físico. Isso porque o valor das cotas dependem de indicadores econômicos, como a taxa Selic, IPCA, enfim. Agora, quando falamos de vantagens se referindo a fundos imobiliários, a principal vantagem, no meu ponto de vista, é a liquidez, que é infinitamente maior do que um imóvel físico. Você leva hoje em torno de 1 ano ou mais para vender um imóvel. Já fundos imobiliários, você leva apenas alguns segundos. Isso é chamado de liquidez. Outra vantagem é o que eu chamo de liquidez fracionada. Suponhamos que você tem 100 mil reais investidos em fundos imobiliários e surge uma urgência ou uma nova oportunidade e você precisa de apenas 10 mil reais. Você simplesmente vai lá e vende a quantidade de cotas que atinja esse valor. Já o imóvel físico você não poderia vender apenas uma sala ou apenas um quarto ou um banheiro. Você teria que vender o imóvel todo. Próxima vantagem é o crescimento do patrimônio, começando com pouco dinheiro. Hoje, você não compra de forma alguma uma casa se você não tiver pelo menos 20 ou 30 mil reais para dar de entrada em um financiamento. Já em fundos imobiliários, você consegue comprar cotas com menos de 15 reais. E isso te possibilita
ir comprando aos poucos e quando menos esperar, você ter um patrimônio expressivo e já ganhando dividendos desde a primeira cota que você adquiriu. Próximo ponto é o imposto de renda. Pois é, você paga imposto de renda se o aluguel da sua casa física for maior do que R$ 1.903. Já nos fundos imobiliários, imposto de renda é isento, mesmo se você ganhar dividendos de 10 mil, 20 mil reais todos os meses. Inclusive, eu sei que essa parte do imposto de renda sobre o aluguel do imóvel físico é uma dúvida constante. Então eu vou deixar uma tabelinha dessas, do valor aqui em cima, em algum lugar do vídeo e na descrição desse vídeo, beleza? Para você ver quanto que você pagaria de acordo com o quanto que você ganha de aluguel. E por falar em imposto de renda, como funciona? Para imóveis físicos, quando você vende a sua casa, você vai pagar imposto de renda de 15% sobre o lucro desta casa. Exemplo, suponhamos que você comprou uma casa por 100 mil reais e vendeu essa casa por 110 mil reais. Ou seja, você lucrou 10 mil reais. É sobre esses 10 mil reais que será pago o imposto de 15%, ou seja, R$ 1.500. Em aluguel você paga também. Quanto mais ganha aluguel, mais paga imposto de renda. E eu já sei, vão ter muitas pessoas aqui nos comentários falando: o meu tio tem tantas casas de aluguel e não paga nada de imposto de renda. Muitas pessoas alugam as casas de forma informal, ou seja, é aquele famoso diretamente com o dono, e acabam não declarando e nem pagando imposto de renda. Mas se a Receita Federal pegar esse caso, o proprietário do imóvel será obrigado a pagar todos os impostos retroativos com juros, além de correr o sério risco de ser preso por sonegação de imposto de renda. Afinal de contas, estamos no Brasil, né, bebê? Para fundos imobiliários é bem parecido. Você vai pagar o imposto de renda sobre o lucro da venda das cotas. Ou seja, comprou 10 cotas a R$10 e vendeu essas mesmas cotas por R$15, sendo assim você lucrou R$50. Então, 15% sobre R$50. E o aluguel dessas cotas, ou seja, os dividendos, você não paga absolutamente nada de imposto de renda. Isso até o momento da gravação deste vídeo. Já ações, elas mudam um pouquinho. Ações pagadoras de dividendos tem algumas regras ali que pagam sim imposto de renda. Bom, basicamente investir em imóvel físico para alugar e em fundos imobiliários é isso. Agora eu vou te mostrar quanto que uma casa de 200 mil reais te rende por mês. Eu vou fazer o mesmo comparativo usando fundos imobiliários. Eu peço que você me acompanhe no meu computador. Bom, pessoal, nós temos aqui o valor de 200 mil reais. Esse é o valor da casa que eu tenho, aquele imóvel que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Eu aluguei ela agora, inclusive aquele dia eu fui justamente para poder colocar, fazer alguns ajustes para o inquilino entrar. O valor do aluguel é de R$ 1.300. Lembrando, galera, que esses R$ 1.300 não é líquido, tá? Por que não é líquido? Porque eu vou precisar pagar, vou tirar desse valor de aluguel IPTU e condomínio, tá? Muitas das vezes esse valor já está embutido no aluguel, que é o caso, tá? Então, vai sobrar aqui para mim uma média de R$1.000, tá? R$1.000. Isso me traz uma rentabilidade de 7% ao mês, o que é muito bom, inclusive, tá? E no ano eu vou ter aí o valor de R$ 15.600. Agora, quando nós falamos de fundo imobiliário, utilizando o mesmo valor que eu tenho, né, do meu imóvel, suponhamos que ao invés de eu comprar o imóvel, eu tivesse esse valor à vista e tivesse comprado tudo de um fundo imobiliário chamado MXRF11, tá? MXRF11. Lembrando que este ativo não é uma indicação de investimento. Eu estou utilizando o ativo MXRF11 apenas como exemplo educativo, beleza? Hoje, o fundo imobiliário MXRF11 ele está custando R$ 10,25. Se eu utilizasse esses 200 mil reais para comprar este fundo imobiliário a este preço, eu teria algo em torno de 19.512 cotas,
Se nós pegarmos aqui os dividendos que ele pagou nos últimos 2 anos, tá? Esses valores aqui, ó, nós temos aqui uma média de 9 centavos de dividendo, tá? Teve meses que ele pagou 12 centavos, como você vê aqui, ó, agora em março. Teve meses que ele pagou 10 centavos lá em julho do ano passado. Então, nós pegamos uma média. Lembra que eu falei para vocês que é variável? Ou seja, o valor não é fixo, ele varia, tá? E aí, isso nos daria uma média de R$ 1.813 por mês, tá? Se a gente fizer isso vezes 12, nós teríamos aí uma média de R$ 21.756 por ano. Esse valor de 1.813 é uma média, como nós acabamos de falar aqui, tá? Porque ele foi baseado no valor de média dos dividendos pagos. Suponhamos que este mês você tenha essas 19 mil cotas. Esse mês, que será pago agora dia 14, o valor de 12 centavos, você receberia R$ 2.341. Porém, no mês passado, você receberia R$ 2.146, no mês anterior, 1951. Então, como tem essa variação, por isso que eu utilizo essa média, para eu ter uma noção de mais ou menos quanto que eu ganho. Pode ser mais de 1.800, pode ser menos, pode ser bem mais, pode ser bem menos. Então, para a gente acertar, ter um valor mais comparativo, a gente usa a média, tá bom? E aí, eu fiz um simulado aqui do quanto que você receberia no mês a mês. Olha aí, ó. Mês 1 você receberia esse, mês 2 esse. Na média desses valores aqui, daria R$ 1.813 de dividendos por mês, tá bom? Agora, pessoal, se você pegasse esse valor aqui, todos os meses, e comprasse mais cotas deste fundo imobiliário, isso aumentaria a quantidade de cotas, consequentemente, te aumentaria o valor de dividendos que você teria todos os meses. Eu fiz um simulado aqui, e se você tivesse comprado R$ 200 mil de fundos imobiliários MXRF11 há 2 anos atrás, né, há 24 meses atrás, e tivesse com o valor dos dividendos, teria dado R$ 1.560. E com esses R$ 1.560 mais as cotas que você já teria, você ia ter 19.664 cotas. Isso, ao longo dos 24 meses, te daria hoje 23.757 cotas, o que te daria um valor de patrimônio, um valor de dividendos mensais, numa média de R$ 2.850, tá? E você teria um patrimônio, né? Ou seja, você teria mais do que 200 mil. Você teria hoje 229 mil reais. Por quê? Você comprou mais cotas, você foi aumentando o seu patrimônio. Lembra que eu falei das vantagens que dá para você ir comprando aos poucos, diferente de uma casa que você não consegue ir comprando um tijolo, 2 tijolos, uma parede. Não, você tem que comprar a casa inteira ou o terreno inteiro. Enfim, o que você pode fazer no máximo é comprar um terreno, aí você tem que ter aquele valor para dar de entrada, financiar ou valor à vista e construindo aos poucos. Já nos fundos imobiliários, você pode ir tendo essa construção aos poucos e também vai ganhando os dividendos destes ativos investidos aos poucos. Bom, enfim, isso te daria aí um patrimônio de R$ 229 mil em 2 anos, tá? E mais os dividendos aí de R$ 2.800 em média. Bom, deu para ver qual que é o mais vantajoso, né? Os números mostram que fundos imobiliários realmente têm mais vantagens quando nós falamos de rendimento. Porém, por experiência, eu prefiro diversificar os meus investimentos. Ou seja, eu tenho os dois. Se possível, tenha casa de aluguel, tenha fundos imobiliários, tenha ações, tenha outros ativos de renda fixa e renda variável, tesouro direto e por aí vai. Assim, você mitiga os riscos de ter o seu dinheiro aplicado no mercado. É a mesma coisa de você pegar 10 ovos e colocar em um único cesto. Se esse cesto cair no chão, o risco de você perder todos os ovos é grande. Afinal de contas, você apostou todos os seus ovos naquele cesto. Agora, se você tem 5 cestos e pega 10 dos seus ovos, coloca, distribui nesses cestos e 2 cestos deste caem ao chão, você tem ali parte do seu patrimônio protegido. Ou seja,
É isso que é a diversificação. É você não colocar todos os ovos em um único cesto. Isso protege demais o seu patrimônio em momentos de investir. Aliás, a diversificação é tão importante no momento de você investir quanto no momento de você gerar renda. Eu sempre falo para todo mundo que é muito importante você diversificar os seus investimentos e diversificar também a forma como você ganha dinheiro. Não pode ter apenas uma renda. Só trabalhar e viver do salário é extremamente arriscado. Você sempre tem que ter algumas rendas além do seu salário. Afinal de contas, se você for mandado embora e é dependente 100% do seu salário, aí, meu amigo, a casa cai. E deixado muito claro essa questão. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de te ajudar e fazer um vídeo em resposta ao seu comentário. Vou ficando por aqui, forte abraço, bora enriquecer juntos, vem em mim que você enriquece.